Sou advogada do consumidor, atuo com foco em direito bancário, direito da saúde, direito do passageiro aéreo e serviços essenciais. E hoje eu estou como mediadora, estou fazendo perguntas aqui para as doutoras, colegas advogadas, e vou começar aqui, começar a palavra com a doutora Yasmin, que ela vai falar um pouquinho para a gente sobre o direito das famílias, mais precisamente pensão alimentícia. Inicialmente, vamos abordar aqui questões sobre pensão alimentícia e iniciamos com o mito dos 30% de pensão. É mito ou é verdade que a pensão é sempre 30%? Inicialmente, eu queria agradecer aqui o convite. Eu sou Yasmin Araújo, eu tenho meu escritório de advocacia. Uma das nossas áreas que nós temos lá de especialidade é famílias e sucessões. E aproveitando agora, né, que estamos no ritmo de Copa do Mundo, a gente vai conversar um pouquinho, né, sobre essa questão da pensão alimentícia, principalmente no mundo dos jogadores de futebol, né? Mas como muito bem colocado antes, né, a doutora aqui perguntou sobre se é taxativo esses 30%, né? E para isso é necessário falar com vocês, né, que para a fixação de uma pensão, a gente tem 3 trinômios, que é possibilidade, necessidade e proporcionalidade. Então, a possibilidade são os reais gastos mesmo da criança ou do adolescente. Alimentação, faculdade ou colégio, roupa, lazer também, né? Porque isso aí a maioria dos pais esquecem. Questão de moradia, né? Então, a gente vai pegar todos os gastos dessa criança. Esse aí é o primeiro trinômio, que seria necessidade. O segundo é a possibilidade, no qual a gente vê efetivamente quanto aquele pai ganha, como é que ele consegue pagar. E o terceiro é o proporcionalidade. Esse, no caso, é que traz bastantes reviravoltas, bastantes conflitos, que a gente vai falar depois, né? Porque o proporcionalidade, ele garante que a criança ela tenha o mesmo padrão de vida que os pais. Então, se o pai é milionário, ela precisa ter um padrão de vida igual ao dos pais, como se ela estivesse vivendo com ele, ainda que a guarda fosse com a mãe. Então, não tem essa questão de fixação de 30%, tá? Não é engessado assim. A gente precisa ver esses 3 binômios, né? Necessidade, possibilidade, proporcionalidade, para a gente fixar a pensão. Então, assim, o pai que ganha mais, ele tem sim possibilidade e assim precisa, não é nem possibilidade, ele tem que pagar mais sim. Muito bem. E há um tempo atrás estourou nas mídias o caso do jogador Éder Militão. Isso foi muito falado porque a gente sabe que o Éder Militão deve receber seus milhões. E na época ele ofereceu para a filha um montante de R$6.000 como pensão alimentícia. Como foi esse caso? Esse caso ele tomou uma grande proporção, né? Midiático. Exatamente. Até porque também a esposa dele, né, a Caroline, ela também é uma digital influencer. A controvérsia que acabou indo para a justiça, no caso, foi o seguinte, porque ele pagava R$6.000 e mais in natura. O que é in natura que a gente fala? Ele não dava diretamente para a mão dela, mas ele pagava colégio, pagava babá, e para a Caroline ele efetivamente só dava R$6.000. E aí ela, por questões de trabalho, precisou vir para o Rio de Janeiro. Quando ela mudou, ela trouxe a babá, o Éder Militão, ele ligou para babá, no caso, desculpa, e falou, olha, você está demitida porque eu pagava para você aqui em São Paulo, não tem nada a ver no Rio. E isso fez com que a Caroline ingressasse com uma ação, tanto de execução da pensão, né, por não estar sendo paga, e no decorrer, como isso tudo debateu na mídia, porque as pessoas falavam, podem até pensar, né, R$6.000 para uma recém-nascida, mas é aqueles critérios que a gente falou anteriormente, sim, né? Na proporcionalidade, ele tem condições, não é porque ela não vive com ele que ela não pode ter uma vida parecida e semelhante ao pai. E aí, diante disso tudo, ele acabou fazendo uma composição com ela, né? E hoje em dia, só para vocês terem noção
assim, a pensão dela ficou no valor de 45 salários mínimos, Muita né? diferença. Mentira. Totalmente, até porque ele joga lá fora, né? E assim, ela precisa ter o padrão de vida, até mesmo por questões de segurança, né? Ele é um jogador. Imagina, a filha dele aqui, vulnerável nessas questões todas. Não, e até um caso de consciência, né? Imagina, você tá com tudo e você vai deixar a sua filha, não, vou deixar a sua filha numa situação, né, de menor patamar. Eu acho que até foge do ideal de um pai, né? De uma mãe, de um pai. Com certeza. E assim, a gente tem esses trinômios, né, mecanismos da lei para conseguir fazer com que ela consiga ter a pensão mais adequada e mais justa a ela. Se o pai vive na riqueza, a criança tem que Com viver na riqueza. certeza, exatamente. E outro caso, também que saiu nas mídias, esse é super recente. A gente está falando sobre o estádio do Palmeiras, que agora tem reconhecimento facial. Essa medida que foi adotada pela presidente, né, do Palmeiras, ela acarretou um certo burburinho nas redes sociais, né, e foi muito comentado. Perfeito. O que você pode falar sobre isso, doutora? Perfeito, doutora Fernanda. Achei ótimo, pertinente. Tem tudo a ver com futebol, né? A Leila foi uma das assim, que iniciaram, né? Foi assim, ela que começou com com essa política, vamos dizer assim, né? Como a maioria dos estádios agora, você tem reconhecimento facial, ela fez um sistema de integração do reconhecimento facial com a segurança pública de São Paulo. Então, com isso, o torcedor que tiver inadimplente, no caso, assim que ele já passa na catraca, já é acionado a polícia, ele nem consegue entrar no estádio. Ele já vai automaticamente preso e não vê mais os jogos. Inclusive, assim, o que causa estranheza, porque esse tipo de atitude é para quem está com mandado, né? De prisão, para quem está foragido ou até mesmo para quem não cumpre a pensão. Pela lei, né? Só que depois que ela começou a implementar isso, a gente percebeu que 70% dos casos eram todos devedores de pensão alimentícia. E eu super concordo, né, gente? Se você não tem R$300 para pagar uma pensão, por que você vai lá ver um jogo de futebol? Pois é. Que às vezes o valor é aproximado. Exato. E ainda assim, também assim, aproveitando o gancho, a gente tem uma deputada federal, que é a Sâmia Bonfim, que ela está com um projeto de lei que ela quer proibir que... agressores. Não, agressores não. O dela, no caso, que os torcedores, devedores de pensão alimentícia, não vão para os estádios, que eles fiquem proibidos. Nada mais justo, né? Se eles não pagam pensão, por que eles vão para o estádio? E assim, voltando, né, a essa questão da Leila, eu espero que realmente todos os outros, o Maracanã coloque, o Engenhão, que eu sou botafoguense, também coloque, porque isso tudo medidas para assegurar que a criança tenha a pensão alimentícia. Assim como também depósito em PIX, outras questões também que estão vindo aí pelo Legislativo. Aproveitando o gancho aqui da nossa Copa do Mundo, a gente torcendo para o Hexa vir, o que acontece caso haja a premiação da Copa e os jogadores tenham uma pensão alimentícia a ser paga? Perfeita colocação também, doutora. Boa dúvida, todo mundo tem essa dúvida. A gente está vendo, né, que quem ganhar a Copa efetivamente tem uma premiação. Recentemente a gente viu até o Filipão falando que os jogadores da época, o Ronaldo, a galera que a gente gostava de ver, eles dividiram a premiação com todo mundo, desde cozinheiro, faxineiro, de forma igual, não tinha diferença. Mas, tomando gancho aqui para assunto de pensão, vai depender do que ficou fixado. Se no acordo ou na sentença ficou fixado em cima dos rendimentos líquidos, quaisquer rendimentos, então, assim, os filhos podem ficar super felizes que vão entrar. Se efetivamente ficou um valor específico, aí, infelizmente, essa premiação ela não vai ser contemplada, no caso, as crianças. É isso. Muito obrigada pela participação aqui, de responder nossas perguntas, nossas dúvidas. Agora eu vou passar nossa vez aqui para a doutora Kátia, que ela vai também, aproveitando o gancho, né, de família e direito de família, ela vai falar um pouquinho para a gente sobre a alienação parental, que ainda é uma pauta que está sendo muito discutida, né, entre nós, advogados, na internet, enfim, é um assunto bem atual. Doutora Kátia... Tá bom. Fernanda, agradeço a presença de vocês. É sempre legal, bacana a gente ter esse bate-papo, esse encontro, né? E a gente deixa disponível como um caráter educativo, sempre. O tema que eu vou falar hoje, né, em direito de família, pegando o gancho muito bem exposto da doutora Yasmin,
alienação parental, que tem a ver com a pensão alimentícia também. Por quê? Várias mães, várias famílias, né, ao pleitear o seu direito de pensão alimentícia, muitas das vezes começam a afetar diretamente na criança, né, ou também no idoso, né, a questão da alienação parental. Então, Fernanda, é importante que as pessoas saibam o que seria alienação parental. Como identificar a alienação parental? Entendeu? Como a gente consegue identificar isso na prática? Como a gente consegue identificar? Primeiramente, tem que ter um acionamento muito sério junto ao tribunal, né? Os magistrados tratam com muita relevância. É uma questão muito séria. Eu já tive vários casos no meu escritório, graças a Deus eu consegui sanar. Por quê? A criança, ela tem que ser ouvida e a palavra da criança é tida como prioridade, né, nos termos do ECA. Então, qualquer comentário, qualquer fala da criança é muito entendida pela assistência jurídica, que são os peritos. A gente tem que ter uma escuta, né, qualificada nos muito ETICs. Qualificada, psicólogo, peritos. Então, assim, é uma questão muito triste de se cuidar no direito, mas que precisa ser cuidado. Por quê? Envolve um sofrimento muito grande. Eu trato pais, né, que vêm sofrendo, assim, que querem estar acompanhando, querem estar na convivência dos filhos e não conseguem, porque a mãe afasta. O que se confunde na cabeça dessa mãe? A questão pecuniária, né, que é o dinheiro, com a convivência. Então, assim, esse trato de tratar uma criança como moeda é muito chato. Isso é verdade. Inclusive, tem alguns casos, né, que a mãe acha que pelo pai não pagar a pensão, ou até mesmo prefere que não pague, né, para que não pegue afastar, o filho, né, para afastar. De conviver. Sendo que isso é um direito da criança, né? Exatamente. E assim, eles precisam, ainda que o pai não pague pensão, mas é um direito da criança ter esse afeto da parte paterna ou materna, seja lá com quem esteja à guarda, né? E virando assim do avesso, né, a gente teve aí o julgamento recente, né, do Henri Borel, a questão que o país todo parou para assistir aquele julgamento, né? Uma questão de júri, né, que são os jurados que decidem ali naquele momento. A gente até pensa, né, então, o porquê a mãe ficar com uma criança, né, se ela não identificava aquela agressão no próprio filho, né? Um direito do pai, é o que eu falo, o direito do pai. O pai poderia estar protegendo aquele filho, né? Então, são questões que tem que ter uma avaliação psicológica muito grande, peritos, né, e a gente está tendo isso muito recorrente. Fernanda, pasme, eu estou tendo caso de alienação parental no escritório de idosa, né, por conta Como isso acontece com os idosos? A gente não consegue compreender afastamento de uma irmã, visitar a própria mãe. E aí o que há por trás disso, gente? Porque a filha diz que cuida da mãe. A questão patrimonial. Questão pecuniária. A questão patrimonial, né, da herança, você vê. Então, assim, são casos em que a necessidade de um acompanhamento de uma profissional do direito técnica, né, que entenda, e também assistentes jurídicos, como a Iá comenta, né, que a gente precisa, além da gente ter um psicólogo, a gente precisa direcionar nossos clientes para psicólogos, porque são questões muito densas. Está aqui a Maria Fernanda, que é a próxima a expor no painel. Sobre Maria Cláudia, desculpa, a expor no painel casos do juizado, né? Porque vai flutuando, o direito flutua, né? Flutua ali na pensão, vem para cá, caso de alienação parental, aí tem ex-mulher que agride, né, com palavras, que é falso testemunho, ameaça, injúria, que aí vai para o lado da Maria Cláudia. Então, a gente tem que ter esse debate, né, de como a gente transformar a nossa sociedade melhor. E ao identificar uma situação de alienação parental, qual a urgência da família em procurar o advogado? Ela precisa tomar uma providência, porque ninguém pode tomar uma providência se não for a própria família, né? Ou um pai, né? Ou um irmão, alguém próximo,
né, sinalizar de qualquer forma. É porque a alienação ela é muito de forma sutil, né? Muito sutil. Às vezes é uma ideia. Na realidade, a gente começa assim, né? Plantando um pensamento. Não atende o pai, né? A gente tem esses conflitos, né, familiares que acabam indiretamente. Às vezes tem pai e mãe que botam até uma criança com 2 celulares. Eu já tive um caso assim, que esse é o celular do pai, esse é o celular da mãe. E quando efetivamente está com o outro, o celular não funciona ou não carrega. Da mãe sempre trazer essa questão também da pensão, seu pai não paga, seu pai não cuida. Então, assim, são coisas sutis que a pessoa vai fazendo para que a criança vai se afastando cada vez mais daquele pai, né? A gente sabe, né? Assim, teríamos todos aqui que saber, o bem-estar, né? Que o bem-estar da criança. A gente entende que, assim, realmente é frustrante, né? Você ser mãe solo, você criar uma pessoa sem você ter aquela participação do pai, tanto financeiramente quanto emocionalmente. Mas o filho ali, ele precisa ter essa formação. E ainda que o pai não esteja pagando pensão, mas queira ser participativo, isso é fundamental para o desenvolvimento da criança, né? São danos irreparáveis. São danos irreparáveis. Com certeza. O psicólogo também, né? Assim, a criança, ela acaba dando sinais, né? São sutis, né? Mas acabam dando sinais. Independente judicialização. Isso aí. É importante também ter a psicóloga, né? Que ela possa dar um laudo, comprovar isso tudo. E um ponto muito importante também é a gente frisar que quem pratica alienação parental não é somente a mãe. O pai também pode praticar alienação parental. Tem casos que o pai também implanta informações falsas na cabeça da criança. Enfim, a gente tem alienação parental para os 2 lados. E como a doutora Kátia colocou aqui agora, né? Você está vendo até em relação aos pais, os filhos, né? Em relação aos idosos. E aí vem aquelas ações, né, da curatela, né, daquela curatela forçada, interdição. São tratos que realmente está evoluindo a cada dia, está evoluindo na nossa sociedade. Isso não poderia acontecer, né? E o direito tem que acompanhar. Tem que acompanhar. A evolução, né, das pessoas, né? Mudando um pouquinho aqui agora o nosso foco, né? Agora a gente vai para a parte final do nosso podcast. A gente vai falar um pouquinho sobre a gente, vai se apresentar, vai dar os nossos Instagrams, meios de contato, para vocês ficarem à vontade para conhecer um pouquinho da gente e como a gente trabalha. Meu Instagram é @fenakasim_adv, então FENAKASIM de mamãe _ADV. E lá eu tento trazer em linguagem simples para vocês um pouquinho do meu dia a dia na advocacia, como eu trabalho, casos reais, dicas, enfim, tudo do meio jurídico dentro do meu nicho, que é direito do consumidor, dentro do direito do consumidor, direito da saúde, direito bancário, direito do passageiro aéreo e direitos de serviços essenciais. Então, lá eu tenho uma coletânea de tudo isso e eu tento trazer da forma mais simples possível, língua mais simples possível, para quem estiver assistindo. Vou passar a palavra para a doutora Yasmin falar um pouquinho dela, dar também o contato dela, como vocês podem encontrar. Doutora Yasmin, pode falar. No caso das minhas especialidades, né? Eu sou processualista, eu tenho pós em processo civil, processo penal e processo de trabalho agora em formação também. O meu escritório, eu tenho uma equipe, né? A gente fala que é o IAVES ADV. No Instagram, quem quiser seguir a gente lá, é YAVSADV, IAVES ADV. A gente costuma mostrar um pouco da nossa rotina. Então, assim, você vai ver muita gente nos stories movimentando fórum, delegacia, ECA, indo para outros fóruns, atendimento com o cliente, porque o nosso escritório ele é generalista. Então, eu atuo na área de família e sucessões, legalização de imóveis. A gente também tem outros parceiros que estão na trabalhista, na responsabilidade civil também. E aí a gente mostra um pouquinho do que é advocacia, não assim da forma de forma lúdica, não, de forma pedagógica, assim, né? A gente gosta mais de mostrar o dia a dia mesmo do profissional, até porque às vezes as pessoas ficam, o processo não está andando, a gente mostra lá as filas, né? Como é que está o balcão e por aí vai. Para trazer a confiabilidade também do escritório, né? Mostrar o nosso dia a dia. Para mostrar assim, doutora, nosso processo não está andando. Olha aqui, a gente aqui,
aqui, mais ó. acontece, né? O processo não está andando. Eu vim conversando com a doutora Kátia no caminho até aqui sobre isso. Não, essa Como aqui... que os advogados podem explicar para um cliente que deu entrada, distribuiu um processo em novembro e até hoje ainda não digitaram um mandado de citação? Ou explicar. E a fila virtual? Por isso que os nossos stories, a gente está colocando, por exemplo, na Barra, tem primeira vara de família, por exemplo, quando você entra, às vezes no balcão virtual, tem 20, 30 pessoas na frente. Sim. Como é que você consegue fazer e dar andamento, né? Isso também fica até uma questão aí, se alguém da OAB estiver vendo a gente aqui, principalmente aqui todos nós, que somos advogadas, que estamos militantes, né? Porque a gente vai para cima, que podia fazer alguma coisa para melhorar isso, porque ainda que o virtual vem, mas a própria pessoa que atende, na maioria das vezes é estagiário, anota e só vai entregar no final do expediente para quem de fato tem que fazer alguma coisa e quando acaba não perde, fazendo. Quando não perde o número do seu processo. Exatamente. Mas assim, era para falar, acabei entrando aqui para questionar, né? Porque é importante também as pessoas saberem, né? Já que a gente está nesse café com causa, para a gente também mostrar que advogar também está sendo... A gente está tendo muitos percalços. O que eles sofrem, a gente sofre também. Exatamente. E queria agradecer, apesar da gente ser de áreas diferentes, mas eu acho tão bacana isso no direito, né? Como a gente conseguiu permear em todas as áreas. Aqui a gente começou com Copa do Mundo, veio falando com família, falou um pouco de alienação parental, que acaba tendo quando tem essa questão da pecúnia, né, da pensão. E também, a maioria dos casos de família sempre tem, se não vai para uma violência doméstica, tem um caso de GCRIM, porque são crimes de pequenos potenciais ofensivos, então uma injúria, uma difamação, um xingamento, sempre cai aí na área da doutora. É verdade. Obrigada pela participação. E agora vamos passar a palavra para a doutora Kátia, falar um pouquinho dela, se apresentar, informar os meios de contatos, como a gente acha ela e fala com ela. Então, eu sou a doutora Kátia, meu Instagram é katia.advocacia, eu sou constitucionalista, agora eu vou fazer igual a Yaya, né? Faço pós-graduação em Direito Criminal na Faculdade Mar Atlântico, tenho pós-graduação em Direito do Trabalho, né, tenho extensão em recursos em espécies, e assim, a gente não vai apresentar aqui currículo, porque tem muito curso em jogo aqui para ficar falando, ninguém quer saber. A gente traz esse podcast para ver que você que está nos assistindo hoje, você tem a sua vez, você tem o seu direito, você não precisa desistir, né, ou passar por vários sofrimentos sem procurar um advogado. A justiça, ela é acessível para todos, né? Para todos. Isso é um recado que eu gosto de deixar sempre, que o direito ele precisa ser, né, consolidado no nosso país, né? A gente tem formalismo, claro, porque isso exige da nossa profissão. A gente precisa realmente de uma linguagem rebuscada, precisa de trabalhar com ética. Somos julgados dia após dia, mas nós somos, né, seres humanos. A gente está aqui para ajudar na sua dor, resolver o seu problema. E a gente busca aqui simplificar o direito para todo mundo poder entender. Exatamente. Vou passar agora a vez para a doutora Maria Cláudia, que vai também falar um pouquinho como a gente acha ela, se ela está presente nas redes sociais. Doutora? Bom, eu estou presente no Instagram, mariaclaudia.tutorjuris. Podem me seguir. Eu coloco bastante coisas sobre GCRIM, juizados especiais criminais, dou algumas dicas de direito criminal. Eu também atuo em outras áreas, né, sem ser o direito criminal. Eu sou mais focada no crime, mas também atuo em varas cíveis, varas de família, em alguns casos com parcerias. Ótimo, é bom que a gente vai fazer parceria. É isso aí que conta com a gente.